seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estilo de vida, como que a gente pode eliminar o buchinho mudando o estilo de vida. Então, seja muito bem-vinda, só vou arrumar aqui a luz. E aí a gente já começa, vamos chegando. Aguardar um minutinho pra gente começar. Já pode, aqui embaixo tem um aviãozinho, já envia essa live para pelo menos umas 3 amigas para que elas conheçam os segredos, na verdade, nem é muito segredo, né? Mas que elas conheçam como que a gente pode, né? Um passo a passo, como que a gente pode eliminar a gordura do buchinho, mudando o estilo de vida, tá? Então, já vamos lá, vamos começando. Quem for chegando, já vai pegando o assunto. E se tiver alguma dúvida, eu falo lá no final, tá? Não sei se você sabe, mas eu quero estar aqui falando desde lá do começo. E a gente vai trabalhando até chegar lá na parte da gordura, né? Na parte do buchinho. Então, o que é o estilo de vida? Tá? Muitas vezes a gente fala, a gente quer ter um estilo de vida mais saudável. Como que eu faço para ter esse estilo de vida mais saudável? E eu vou te contar agora o que é, então, o estilo de vida. Então, o estilo de vida nada mais é do que as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Nosso estilo de vida pode ser saudável ou ele pode não ser tão saudável assim. Ele pode não ser saudável. Então, ele é saudável ou não saudável, tá? Para começar assim. Como que a gente sabe se a gente tem um estilo de vida ou não? Ele é dividido, vamos dizer, mais ou menos em 5 áreas, tá? Que é 5 áreas que a gente sabe meio que alinhar cada área com algumas escolhas. Então, essas áreas são a atividade física, né? Ela é dividida para atividade física, a nutrição, que no caso é alimentação, comportamento preventivo, relacionamentos e controle de estresse, tá? Eu tô olhando aqui embaixo tô olhando a minha colinha aqui para não errar, tá bom? Vou repetir. Então, o estilo de vida compreende as 5 áreas: atividade física, alimentação, que no caso é a nutrição, comportamento preventivo, relacionamentos e controle de estresse, tá certo? Tranquilo. Então, esses seriam os componentes que fazem parte do nosso estilo de vida, né? Fazem parte das nossas escolhas. Então, todo dia a gente faz algum tipo de escolha relacionada a esses 5 componentes, a esses 5 áreas, tá? Então, Paty, o que você quer dizer que o estilo de vida faz em relação ao buchinho? Oi, Mayara, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo? O que acontece então, né? Por que então a gente, através do estilo de vida, a gente tem ou não tem o buchinho? Que no caso o buchinho seria o acúmulo de gordura na barriga. Porque olha só, quanto mais escolhas saudáveis a gente fizer nesses 5 componentes, concorda comigo que a gente vai estar cada vez com menos gordura? Conseguiu entender? Porque olha só, se eu tenho um estilo de vida ativo, tá? Que no caso eu pratico atividade física, eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma vida social, faço exames, eu tenho um bom relacionamento. Concorda comigo que é isso que vai fazer com que a gente tenha os resultados, no caso do nosso corpo, que a gente não tenha acúmulo de gordura? Só que muitas vezes o que acontece, né? Isso também já aconteceu e acontece, eu acredito, com qualquer pessoa. Na grande maioria das vezes, nessas 5 áreas, a gente faz o quê? A gente tem escolhas que não são saudáveis. O que acontece? Acúmulo de gordura, cansaço,
falta de energia. Então, tudo interfere uma coisa na outra. Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu quero falar? Que o estilo de vida é uma coisa mais ampla e a gente vai afunilando. Comenta aqui pra mim se tá dando pra entender ou eu tô bagunçando um pouquinho a cabeça de vocês. Fala aqui se tá dando pra entender ou não. Vocês vão falando, eu já vou dando continuidade. Então, olha só, como eu te falei, quanto mais escolha não saudável a gente fizer, mais acúmulo de gordura a gente vai ter. Porque quais seriam essas escolhas não saudáveis? Não praticar exercício e comer muito mal. Basicamente é isso. Porque quando a gente... E aí acontece o processo contrário, né? Quando a gente começa a se exercitar, por consequência a gente começa a ter uma alimentação mais saudável, tá? Isso aqui eu tô deixando bem lá no alto. E quem sabe nas próximas lives eu consiga, se vocês precisarem, eu faço lives mais específicas. Mas a princípio é mais sobre no geral, tá? Então, como que eu posso manter as minhas escolhas sendo saudáveis e não ter acúmulo de gordura, tá? Não é que não vai ter acúmulo. Talvez a gente, todo ser humano tem gordura, tem um acúmulo de gordura. Se não tivesse, né, quem mora no frio ia morrer, porque o nosso corpo precisa de gordura para preservar a temperatura. Só que o que acontece? A gente não pode ter gordura em excesso, né? Que às vezes tá aqueles quilinhos, 2, 3, 4, 5 quilos a mais. Isso tem que tomar cuidado. Gordura a gente sempre vai ter, né? Porque o nosso corpo é feito de gordura. Se você passar o dedo no nariz agora, você vai ver que é oleosidade. Então, é uma forma da gordura do nosso corpo. Então, olha só. O ideal, tá? O ideal é a gente sempre manter um equilíbrio entre essas 5 áreas que eu citei lá na frente. É possível ter tudo 100%? Só se você for uma pessoa que não faz nada, que não trabalha, não cuida da casa, não cuida da família, não tem filho, não faz nada. Se você for uma pessoa dessa, com certeza você vai ter tudo 100%, tudo conseguindo alinhar tudo. Mas como eu, você e todo mundo que tá aqui, isso é impossível. Mas, Paty, o que eu posso fazer então para ter esse equilíbrio, né, nessas 5 áreas e conseguir de fato ter os resultados? Depois que eu encerrar a live aqui, vai ver lá no meu feed, tem um post que eu coloquei 16 atividades que você pode estar fazendo para ter um estilo de vida mais saudável, né? E eu deixei várias atividades lá para você escolher. E dentre daquelas você pode começar aos poucos, que é isso que eu venho falando aqui no meu perfil todo santo dia, que não tem milagre, não tem caminho, não tem atalho, não tem uma fórmula secreta, é fazer, repetir, paciência e persistência. Isso eu venho falando já há muito tempo. Então, eu particularmente não acredito em atalho e em milagre, porque a gente pode até ir agora por um caminho mais curto, só que lá na frente a gente não sabe como que vai ser, né? A gente não sabe se aquele caminho mais curto realmente está levando para o caminho que a gente realmente quer seguir, né? Então eu sou muito o meu propósito como profissional é te fazer entender que não existe um caminho rápido. Existe, mas não é saudável. Então eu prezo pela parte que seja saudável, a parte que você entenda todo o processo, e é assim que vai funcionar e é assim que eu vou trabalhar pelo resto da minha vida, porque é uma coisa que eu faço, que é uma coisa que as minhas alunas fazem, é o que eu falo aqui todos os dias, tá? Então olha só, quais são as escolhas então que a gente pode fazer? Aqui eu vou listar algumas, tá? Depois que terminar a live, entra lá no post e confere lá, salva, tira print para você ir fazendo todos os dias.
Então eu não posso deixar de falar que para a gente ter um estilo de vida mais saudável, a gente precisa praticar exercícios físicos, tá? Isso é básico, seja em casa, seja na rua, na academia, em qualquer lugar tem que praticar exercícios físicos, não tem escapatória. Ah, eu gosto de treinar, mas eu não gosto de treinar. Então, infelizmente, os exercícios, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, vão ter que entrar na tua vida. Mas eu sempre sugiro entrar mais cedo, tá? Alimentação, isso é muito importante, muito importante. Que às vezes, o que a gente... 2020, às vezes, talvez até que não. Mas no ano passado foi muito corrido, né? 2020 a gente ficou muito tempo em casa. Mas aqui, agora a nossa vida tá tudo muito corrida. A gente começa o dia, quando vê já tá na hora do almoço, já é a janta. Então a gente às vezes opta por se alimentar de uma maneira mais rápida, mas nem sempre é tão saudável assim. A gente deixa de consumir alimentos naturais por várias e várias refeições. Isso é péssimo, tanto para o nosso corpo quanto a nossa saúde e principalmente para acumular gordura na barriga, tá? Então isso é péssimo. Então quanto mais uma alimentação mais natural a gente tiver, com certeza a gente vai manter nosso peso, manter a nossa saúde sempre melhor e, é claro, o buchinho agradece, né? Então, exercícios, alimentação, água. Gente, menina, água. Uma coisa simples e tem muita gente que não toma. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês tomam água com frequência, tomam bastante água durante o dia. Fala aqui pra mim se vocês tomam pouco ou bastante água. Olha, a gente vai ter uma prova daqui, ó. Que é uma coisa simples, pequena, e o que a gente faz? A gente esquece. Acorda de manhã, toma café, já vai fazer trilhões de coisas quando vem a hora do almoço e não toma nem água, né? Então, água... Ah, que bom, Mayara. Também, que bom. Eu também tomo bastante. Só que assim, são pequenas coisas que a gente tem que fazer todos os dias, ou o máximo de vezes na semana. Olha aqui, ó. Dona Rejane falou que toma pouco, né? Pois é, toma só na hora do treino. Então, exercícios, alimentação, evitar fumar e beber em excesso. Então, fumo, o álcool, isso é muito prejudicial, tanto para a nossa saúde, né, no geral, como também saúde da parte da respiração, da massa magra. Então, tomar e fumar deveria ser... Fumar não deveria, mas beber, né? Se a gente for beber, não beber em excesso. Uma cerveja de outra de vez em quando, né? Faz parte. Mas assim, não todo dia uma grande quantidade, porque aí pode sim causar alguns danos no nosso corpo. Manter boas amizades. Gente, isso é tão importante para nós mulheres, às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Ter alguém para conversar, para fofocar, isso às vezes é tão bom, a gente consegue se aliviar. Às vezes a gente não consegue nem fazer isso de tão corrida que a gente tá, trabalho, filho, muita coisa. Então, isso também faz parte de um estilo de vida, tá? E aqui eu quero chamar a atenção que tá muito ligado o nosso estilo de vida com as nossas escolhas, com as pessoas que a gente anda. Porque sempre vai ter, por exemplo, aquela sua amiga que vai pra academia, que faz uma escolha saudável, que come direitinho, né? Não exagera. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela amiga que bebe, que fuma, que não tá nem aí pra nada, que come igual uma não sei o quê. Então, percebe que se eu andar mais com essa amiga aqui, que tem uma alimentação melhor, que faz exercícios, que cuida da sua saúde, por consequência, eu também vou me cuidar, né? Porque, querendo ou não, a gente é influenciado por outras pessoas. Agora, se eu ando com essa aqui que come porcaria, que vai pro bar,
que enche a cara, que pede lá batata frita, pede lá um monte de porcaria, que vai na pizzaria e come, 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 fuma. Percebe como que as nossas escolhas de amizade influenciam também no nosso estilo de vida? Percebe que uma coisa não tem como ligar, que você, se você for amiga dessa pessoa aqui, você tem que ser muito, muito mais forte, muito mais guerreira para manter seus hábitos do que fosse essa amiga aqui. Não é engraçado isso? Porque uma simples amizade influencia na nossa vida, né? E aqui é um exemplo, talvez você... Quando eu falei daquela amiga que fuma e que bebe, você com certeza deve ter lembrado, né? Sempre a gente tem esse tipo de amizade, né? E às vezes a gente até, não vamos falar que fuma, mas às vezes até que não se exercita, às vezes a gente até tenta chamar, mas a pessoa cria tanta desculpa que às vezes a gente cai na desculpa dela. Isso é normal, tá? Isso é muito normal. Então, olha só. Uma coisa também, exames preventivos. Nós, mulheres, mama, essa parte aqui do sistema reprodutor, um monte de exames que a gente tem que fazer todo ano, né? Com uma questão de prevenção. Que quanto mais cedo a gente puder se cuidar, mais coisas a gente evita lá no futuro, né? Então, tudo está interligado, tudo está interligado. Às vezes não precisa fazer esses exames, às vezes fazer uma vez no ano o exame de sangue, tem o check-up, né, que a parte da saúde, fazer uns exames que às vezes até isso evita, às vezes até a gente saber que talvez tenha uma diabetes, tenha um colesterol alto, que às vezes a gente nem sabe, porque são doenças silenciosas, que a gente não, quando percebe o nível de glicemia tá lá no alto e a gente tem que, às vezes, mudar rapidamente nosso estilo de vida, porque a nossa saúde já está comprometida. Então, fazer esses exames, às vezes, é um meio da gente se prevenir, né? Como eu disse lá no começo, que é a parte do comportamento preventivo, né? Então, tudo está interligado. E uma coisa também, um exemplo que eu estou trazendo aqui, que é o tempo, então, para descansar, ou, no caso, um tempo de lazer, né? Que muitas mulheres, acredito que você que está aqui assistindo também tem a vida corrida, muitas vezes não consegue nem parar direito para almoçar. Então, isso, com o passar do tempo, vai nos prejudicando na nossa saúde, disposição, né? Um aumento de cansaço. Então, tudo está interligado. E eu falei aqui de alguns exemplos bem básicos, que isso a gente pode fazer daqui a pouquinho. Quando eu terminar essa live, vocês vão lá e tomam um copo de água, que é uma coisa que a gente vai criando o hábito, né? Então, a gente vai fazendo isso todos os dias e repetindo, até se tornar um hábito, tá bom? Conseguiram entender mais um pouquinho de como o estilo de vida influencia na nossa vida, né? Nas nossas escolhas, e influencia no nosso corpo, principalmente no acúmulo de gordura, né? Então, percebe que tudo está interligado naquelas 5 áreas que eu falei. Então, eu trouxe exemplo, né, esses exemplos são no caso daquelas 5 áreas que eu citei, né, que seria a parte do exercício, a parte da alimentação, de prevenção, controle de estresse, a parte da prevenção. Então, todos esses exemplos que eu citei aqui e os exemplos que estão lá no post são coisas simples, mas que fazem a diferença. Talvez essa diferença a gente não vai colher agora, essa semana, final do mês, final do ano. A gente vai colher daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2. Só que a gente tem que começar a fazer agora, tá bom? O que vocês conseguiram entender? Bota um joinha aqui embaixo, deixa aí o comentário. Se tem alguma dúvida, já aproveita e manda.
A gente vou estar respondendo a dúvida de vocês. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou pedir para fazer o seguinte. Vocês vão entrar daqui a pouquinho lá no post que eu deixei, tá? Nas 16 atividades para melhorar o estilo de vida. Entra lá, deixa um comentário. Comentários bem breve assim, falando da live, se você gostou, se você não gostou. Entra lá, procura algumas atividades que você ainda não pratica, deixa lá que você vai colocar em ação, que é muito importante eu saber que você que tá aqui entendeu o meu recado, tá? Então isso é muito importante eu saber. Só que eu vou saber fazendo o quê? Lendo o teu comentário. Então depois, quando terminar aqui, que já vou encerrar, entra lá, comenta, quiser mandar esse post também para suas amigas, lembra da amiga fumante? Da amiga fumante e da amiga que bebe, manda essa live para ela, que ela é bem importante ela saber. Ela vai se identificar na live, né? Tá bom, meninas? Tudo certo? Qualquer dúvida, essa live eu vou deixar ela salva, tá? Tiverem alguma dúvida. Então, o que vocês vão fazer? Entram lá no post, curtem o post, salvam lá do ladinho, tem um lugarzinho para salvar. E deixa um comentáriozinho lá, tá bom? Fala que você assistiu a live, que gostou, que não gostou, que precisa mudar isso, mudar aquilo, enfim, um comentário de alguma coisa que eu falei aqui que fez sentido pra sua vida, tá bom? Grande beijo, um ótimo dia para quem for assistir depois, uma ótima noite. Eu espero o comentário de vocês, tá bom? Beijo, meninas, até!